Pessoal, então hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre as raízes, tá? Então vamos relembrar, assim, vamos tentar descobrir aonde que eu utilizo a questão das raízes, né? Então, nas últimas aulas vocês viram o que que era potência, então aonde que eu posso aplicar a propriedade da potência? Vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, lá, se eu tivesse um quadrado que medisse 2 metros de lado, eu poderia dizer que a área, lembram de área? O que que a área é? A área, se eu repartir ele aqui, 2 metros, aqui 1 metro e 1 metro, eu vou ter quantos metros quadrados? 4 metros quadrados. Ou seja, vocês já aprenderam que é só fazer 2 vezes 2, que é igual a 4. Ou seja, isso aqui pode ser representado na forma de uma potência. 2 ao quadrado é igual a 4 metros quadrados de área. Se eu tivesse, por exemplo, uma região quadrada com, digamos que fossem 3 metros, tá? Se aqui fosse 3 metros e aqui fosse 3 metros, vocês já mediriam, né? Que a área vai ser só dividir 3 aqui em cada um dos lados e eu vou ter 9, né? 9 quadradinhos, ou seja, 3 vezes 3, que vai dar 3 ao quadrado, que é igual a 9 metros quadrados. Então, o que que você pode observar aqui? Que você usa a potência para representar uma situação, que é o caso aqui das áreas de um quadrado, né? Que é um lado vezes o outro e esses lados são iguais. Agora, deixa eu fazer uma pergunta diferente para vocês. Imaginem que eu tivesse um quadrado, mas imagine que isso aqui é um quadrado. E esse quadrado, ele tem, por exemplo, uma área de 49 metros quadrados. E o meu objetivo é saber quanto que mede cada lado. O que que vocês iam buscar? Se você sabe que é um quadrado, que número que vezes ele mesmo vai dar o valor de 49. Ou seja, você faria assim, ó, x ao quadrado, por exemplo, né, que é o x vezes x, lado vezes lado, seria o 49. Ou seja, que lado, que valor que multiplicado por ele mesmo vai dar 49? Aí vocês vão pensar, ah, é o 7, realmente é o 7. Então, essa conta inversa, onde eu quero saber o número que multiplicado por ele mesmo dá um determinado resultado, eu vou chamar de raiz. Então, eu determino a raiz do 49, que nada mais é do que 7. Ou seja, 7 vezes 7 é 49. Então, a raiz quadrada de um número é um número que multiplicado por ele mesmo dá um determinado resultado, né? Então, a raiz quadrada, ela é útil, né? Uma das utilidades é você determinar, por exemplo, a medida dos lados de um quadrado quando você conhece a sua área, né? E eu posso determinar a raiz quadrada de vários números. Então, vamos ver algumas outras situações aqui. Por exemplo, imaginem que eu quero saber a raiz quadrada do 100. O que eu tenho que saber? O que eu tenho que fazer para calcular isso? Eu tenho que determinar que número que vezes ele mesmo é igual a 100. Ou seja, é o 10, né? Raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Agora vamos ver outras raízes aqui, ó. Por exemplo, raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 é igual a 1. Ah, e a raiz quadrada de 25 é quanto? Ah, é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Então, aqui, quando eu não coloco nenhum número aqui em cima, né, é o meu índice, né? Então, quando não tem nada, significa que é uma raiz quadrada de um determinado número. Então, por exemplo, eu tenho a raiz quadrada de vários números, que podem ser números assim, inteiros, mas eu também posso ter raiz quadrada de números que não são inteiros. Por exemplo, eu posso determinar lá a raiz de 5,
que é um número irracional, a gente já estudou isso. Como é que a gente acha a raiz de 5? Que número que vezes ele mesmo dá 5? Não é 2,5, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma calculadora para facilitar os nossos cálculos, né? Então, por exemplo, se eu fizer lá 2,5 vezes 2,5, vai dar 6,25. Então, não é. Como é que eu faço para achar a raiz de 5? Então, aí que vem uma coisa interessante, uma coisa que eu vou contar para vocês. Por exemplo, a raiz de 5, quando eu quero achar aqui numa calculadora, por exemplo, essa calculadora aqui não tem a raiz, estão vendo? Eu não estou encontrando ela aqui. Então, eu posso utilizar uma potência, a forma de potência. A raiz quadrada é a mesma coisa que você elevar a 1/2. Então, por exemplo, 25, raiz de 25 é a mesma coisa que 25 elevado a 1/2. Ó, vou fazer o cálculo aqui para você ver. Ó, 25, vou elevar, é onde que eu coloco elevado? Elevado é aqui, ó, x na y. Elevado a 1/2. Aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque 1/2 é fração. Então, é 1 divididos por 2, 1/2. Aí eu fecho o parênteses. Então, eu peguei o 25, tá ali, né? Tá aqui, ó, o 25 elevado a 1/2, que é o 0,5. Vamos ver quanto que vai dar isso. Opa, deixa eu voltar aqui na minha conta. Vamos voltar aqui. Vamos fazer de novo. 25 elevado a 0,5, que é a mesma coisa que 1/2, tá? Olha lá, ó, é 5. Então, por exemplo, para determinar a raiz de 100, como que eu faço? Ah, aqui eu posso fazer a mesma coisa, ó, 100 elevado a 0,5, ou eu posso fazer 1/2. Então, 1 divididos por 2. Isso aqui tem que estar dentro do parênteses, né? Fecha parênteses, igual. Olha lá, 10. Então, agora vamos determinar a raiz do 5. A raiz do 5 não é mais raiz exata. Vamos achar lá. 5 elevado, vamos abrir parênteses aqui, a 1 divididos por 2. Fecha parênteses aqui, vai dar 2,23 aproximadamente. Então, vamos colocar aqui, ó, 2, aproximadamente 2,23. Vamos colocar duas casas decimais. Se você fizer 2,23 vezes 2,23, vamos fazer de novo aqui, vamos tirar a prova real. 2,23 vezes 2,23 vai dar 4,9, perto de 5. A gente já fez isso em sala também, então dá para você relembrar. Então, a raiz quadrada nada mais é do que descobrir um número que multiplicado por ele mesmo vai dar aquele resultado. Agora, vamos lá. A raiz de 1 é 1, sempre. Não esqueça, então, que sempre a raiz quadrada é elevada a 1/2. Então, isso pode ajudar vocês, por exemplo, quando vocês forem usar um celular, por exemplo, a calculadora do celular, às vezes não tem a raiz, se tiver essa funçãozinha aqui, é a mesma coisa, tá? Uma questão agora, vamos analisar como seria o valor da raiz quadrada de menos 4. Vamos ver, que número que vezes ele mesmo é menos 4? Vamos tentar o menos 2. Menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. Então, não dá negativo, tá? Mais 2 vezes mais 2, ó, mais 2 vezes o mais 2, também vai dar mais 4. Eu não posso usar mais 2 menos 2. Por que eu não posso usar mais 2 menos 2? Porque tem que ser um número vezes ele mesmo. E mais 2 e menos 2 são números diferentes, então eu não posso. Portanto, qualquer raiz quadrada, ou seja, raiz aqui com índice 2, que eu coloque dentro dessa raiz um número negativo, eu nunca vou poder encontrar, porque todo número negativo vezes ele mesmo vai ser positivo. Todo número positivo vezes o número positivo vai ser positivo. Então, a raiz de um número negativo, ela não pertence ao conjunto daqueles números reais que nós estudamos, né? Que são todos os números da reta numérica, não faz parte. Então, eu nunca vou determinar a raiz do número negativo dentro do conjunto dos reais. Então, quando vocês forem resolver o exercício que aparecer assim, ó, raiz de menos 25, vocês vão colocar o quê? Não existe. Não
existe em reais, tá? Então, toda raiz quadrada de número negativo não vai existir, ok? Então, a raiz quadrada é nada mais do que você determinar um número que multiplicado por ele mesmo vai dar aquele resultado que está ali. E quando você for um número que não é exato, né, quando for um quadrado perfeito, você pode fazer por aproximação ou usar uma calculadora aí para fazer o cálculo, tá? Existe uma outra forma de simplificar, mas isso eu vou deixar para fazer numa próxima aula, beleza? Então agora tentem fazer os exercícios aí, né, que vocês têm para resolver aí nessa aula 5. E boa sorte para vocês.